Irmão, ao meu coração, Lucas, capítulo de número 7, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 7, versículo de número 36. Oh, glória a Jesus, santo exaltado é o Senhor dos exércitos, oh glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 36 ao versículo 39. Glória a Jesus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, e ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: se esse homem fora de fato profeta, saberia que é e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. Podem se assentar, queridos. Querido Jesus, quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por essa oportunidade. Papai, estou aqui na total dependência do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha fazer a sua vontade através da minha vida, que eu venha falar somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Queridos, o texto que nós estamos abordando, o seu contexto nos diz que Jesus ele vem de um evento, onde ele está curando, onde ele está libertando, e onde ele ressuscita mortos, onde ele opera milagres e maravilhas. Só que em meio a todas essas coisas, Jesus ele pregava a palavra. Só que algo chama a minha atenção nessa temática. Porque enquanto Jesus cura, as pessoas os aplaudem. Mas quando Jesus prega, as pessoas começam a perseguir. E o que chama a minha atenção, queridos, nesse contexto, é que Jesus ele me ensina e te ensina algo aqui nessa manhã. Intimidade com Deus não é ser aplaudido pelos homens. Intimidade com Deus é fazer a vontade dele. Intimidade com Deus é glorificar o nome dele. Nesse contexto, queridos, a gente vê que Jesus ele opera maravilhas, só que tem um detalhe. A Bíblia diz que um certo grupo de pessoas, a qual estar neles os fariseus, repita comigo, fariseus, homens estudados, homens religiosos, homens de muitos conhecimentos, homens que eram respeitados pela sociedade, homens que tinham uma boa aparência, homens que tinham uma boa oratória, eles começaram a perseguir a Jesus, eles começaram a buscar ocasiões para querer prejudicar Jesus de alguma maneira. Só que o Espírito Santo, queridos, ele colocou algo no meu coração, que a Bíblia nos diz que mesmo esses homens, procurando ocasiões para prejudicar a Jesus, o Espírito Santo ministrou no meu coração dizendo: meu filho, aquilo que o diabo quer usar para tirar você da minha presença, eu vou usar para mostrar que eu sou o teu Deus. Eu vou usar para mostrar que eu sou na sua vida. O Espírito Santo está dizendo o seguinte: olha meu filho, estão querendo até te derrubar, mas maior é a intimidade que você tem com a minha presença. Maior é a intimidade que você tem comigo, porque maior do que os seus adversários é a presença do meu Espírito Santo na sua vida. Aí Jesus, queridos, eles recebem o convite. Jesus ele é convidado para jantar. Repita comigo, Jesus recebe um convite. Aí a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele foi convidado por um fariseu. E isso chama a minha atenção, porque os fariseus eles buscavam ocasiões para prender a Jesus. Eles buscavam ocasiões para prejudicar a Jesus. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: meu filho, entenda uma coisa, o propósito do fariseu era estar na mesa junto comigo,
Mas só que tem um detalhe, mas eu sou um Deus tão onisciente, que enquanto muitos querem estar na mesa, eu procuro aqueles que procuram estar nos meus pés. Eu procuro aqueles que buscam estar diante da minha presença, porque o único grande aqui sou eu. A honra e a glória é minha, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, sempre foi para a honra e para a glória do nome dele. Aí a palavra do Senhor nos diz assim no versículo 36, tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era o costume, junto à mesa. Esse detalhe aqui que chama a minha atenção. Porque quando nós falamos de mesa, falamos de lugar de honra, falamos de lugar de destaque. Aí Jesus falou assim, meu filho, tem muitos que usam o meu nome para estar no lugar de destaque, mas eu ainda sou um Deus que procura os verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Não me buscam para receber, mas me buscam porque tem intimidade comigo, mas me busca porque ama a minha presença. Aí Jesus falou no meu coração assim, meu filho, nem todo convite que você recebe tem o propósito de te levantar, não. Nem todo convite que você recebe tem o propósito de te promover, não. Mas tem um detalhe. Mas ainda que eles usam esse convite para querer te derrubar, eu vou mostrar para eles que eu sou o teu Deus. Eu vou mostrar para eles que você tem um Senhor. Porque maior do que o diabo é a presença do Espírito Santo na sua vida. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele se reclina à mesa, ele senta à mesa. Só que tem um detalhe que chama muito a minha atenção. A Bíblia nos fala que uma pecadora, Lucas nem cita o nome dela, uma certa pecadora ouviu falar que Jesus, ele estava na casa daquele fariseu. E a Bíblia diz assim no versículo 37... assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. 3 observações. A primeira, ela era uma certa mulher, ou seja, era simplesmente uma mulher daquela sociedade. Ou seja, ela não tinha diferença nenhuma para os homens com as outras. E a Bíblia nos diz que ela era uma pecadora. Aí Jesus falou assim, meu filho, tem pessoas que nem convidado foi, mas só de saber que eu ia estar presente, eles foram lá. Eles nem foram convidados, mas ele não veio estar no nível da mesa, não. Ele veio estar no nível dos pés, porque melhor do que estar no destaque é estar na presença de Jesus. Melhor do que estar em destaque é saber que o grande aqui é Ele, é saber que a glória aqui pertence a Ele, é saber que tudo é para louvor e adoração do nome dEle. Aí a Bíblia fala que essa mulher nem nome tinha, era desprezada pelos fariseus. Ou seja, era uma mulher que era considerada uma pecadora, uma mulher que era desprezada pelos homens. Mas tem um detalhe, Jesus falou no meu coração, meu filho, eu não sou um Deus que escolhe aqueles que são grandes, eu sou um Deus que levanta aqueles que são pequenos. Eu sou um Deus que usa aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são. O fariseu, ele tem nome, mas a mulher pecadora, ela tem vida. O fariseu é respeitado pelos homens, mas a pecadora é conhecida por Deus. O fariseu busca aplauso dos homens, mas a mulher busca estar nos pés de Jesus. Aí Jesus está falando assim, meu filho, diga para a minha igreja, que melhor do que estar em lugar de destaque, ainda é ter intimidade com a minha presença. Aí a Bíblia fala, queridos, que ela trouxe algo com ela, não veio de mãos vazias. Ela trouxe um frasco de alabastro. Repita comigo, frasco de alabastro. Queridos, eu não quero só usar a temática do fato de ser um frasco de alabastro. Deus tocou no meu coração algo tão profundo. Porque o frasco de alabastro significa o melhor que aquela mulher tinha. Aí Deus falou assim, meu filho, por mais que você seja pequeno, por mais que você não tenha nada para os homens, entenda uma coisa,
Ninguém é tão bom que tenha tudo, mas ninguém é tão inútil que não tenha nada. Entenda uma coisa, se Deus ele te chamou, não importa qual é o seu nome. Se Deus te chamou, não importa quem gosta de você ou não. Saiba que quem te escolheu foi Jesus. Saiba que quem te chamou foi Deus. Ela não tem nome, queridos, mas tem um detalhe. Só dela estar na presença de Jesus, ela sabia, não importa se é a casa do fariseu. O importante é que Jesus está lá. O importante é que Jesus está lá. Sabe o que ele está querendo dizer? O centro desse culto não é o homem. O centro desse culto é Deus. O centro desse culto não somos nós. O centro desse culto é Ele. É para a glória do nome dEle. Sabe o que chama a minha atenção? Ela pega o seu melhor. Aí Jesus falou assim: qual é o seu melhor que você tem entregado para mim? Será que você tem verdadeiramente entregado o seu melhor para Deus? O importante não é a roupa que nós vestimos. O importante não é o que os homens pensam de nós. O importante é a vida que nós temos na intimidade com Deus. O importante é a vida que temos na presença de Deus. O que Deus está falando conosco aqui é o seguinte: olha, essa mulher não tinha lugar na mesa, mas ela falou assim: não tem problema não. Não tem lugar na mesa para mim, mas os pés de Jesus estão livres, eu quero estar lá. Não tem lugar na mesa, mas tem lugar no pé. Não tem lugar na mesa, mas tem lugar no pé de Jesus. Sabe o que Jesus está falando? É o seguinte: olha meu filho, se não tem cadeira para você, não tem problema não. Os meus pés estão aqui para você me adorar. Os meus pés estão aqui para você me exaltar. Os meus pés estão aqui para você engrandecer o meu nome. Jesus está falando o seguinte: olha, eu não te levantei para você estar na mesa. Eu te levantei para você estar nos meus pés. Eu te levantei para você estar na minha presença, para que eles saibam, você é pecador, mas você tem um Deus que te ama acima de tudo. Você tem um Deus que te ama apesar dos seus pecados. É pequeno, mas é escolhido. É pequeno, mas tem chamada de Deus. Não é nada para o homem, mas é filho de Deus. É pequeno, mas foi Deus quem escolheu. A chamada quem deu foi Deus. Se foi Deus quem te escolheu, não importa o que o fariseu está falando, a chamada é de Deus. O homem te despreza, mas quem te escolheu foi Deus. Oh glória! Santo exaltado é o Senhor dos exércitos. Aí a Bíblia fala, queridos, não tinha lugar na mesa. Pastor Gesiel, isso aqui mexe muito comigo, pastor. Porque quando se fala de mesa, eu disse a princípio, se fala de lugar de destaque, irmão Júnior. Se fala de um lugar onde todos estão te vendo. Só que Jesus ele fala assim: meu filho, no meu reino é diferente. O importante não é estar em destaque diante dos homens. O importante é estar nos pés de Jesus, que é estar na presença de Deus. Porque a honra dos homens é passageira, mas aquilo que Deus tem para nós é vida eterna. O que Deus tem para nós não é para o momento. O que Deus tem para nós é na eternidade. Sabe o que Jesus está falando através dessa palavra? Filho, o dia que você se preocupar mais com a mesa do que com os pés, entenda que você deixou de ser adorador. Mas o dia que você se preocupar com os meus pés, que é o lugar mais alto que você pode estar, você vai entender que o culto não foi feito para o homem. O culto ele foi feito para Deus. O culto foi feito para Deus. Ah não, acho que você não entendeu. O culto não é para exaltar a nós. O culto é para exaltar o nome dele. Aí a Bíblia diz assim, olha, e posicionando-se atrás de Jesus. E posicionando-se atrás de quem? Prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Aí o Espírito Santo falou assim: meu filho, entenda uma coisa. Aqueles que têm intimidade comigo, aqueles que amam verdadeiramente a minha presença, não é eles que vão na frente, é eu que vou na frente deles. Eles estão atrás de mim porque eles sabem que eles dependem da minha direção. Eles sabem que ele depende da minha presença. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: ah Jesus, eu sou tão pequeno. Ah Jesus, eu não posso nada. Ah Jesus, tadinho de mim. Aí Deus está falando assim: meu filho, eu escolho os pequenos mesmo. Eu escolho aqueles que são pequenos mesmo.
Porque o único grande aqui sou eu. O único grande aqui sou eu. Porque quando eles olharem para você e dizer, olha aqui, esse fulano aqui é pequeno, mas não tem problema não. O Deus a quem ele serve é grande. Ele não é nada diante dos homens, mas ele é filho diante de Deus. O importante não é estar no nível da mesa, o importante é estar no nível dos pés. Porque os pés nos mostram que somos dependentes de Deus. Aí Deus falou assim, meu filho, entenda uma coisa. Melhor do que ser conhecido pelos fariseus é ter o nome escrito no livro da vida. Melhor do que ser conhecido pelos doutores, pelos grandes, é saber que existe um Deus lá no céu que contempla a nossa adoração. Um Deus que não olha se somos grandes, se somos pequenos, mas um Deus que diz assim, olha, o homem te rejeita, mas eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Irmão, eu amo a Bíblia. Aí tem um detalhe que chama a minha atenção, irmão Júnior. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus. Mas ela em seguida enxugou com os próprios cabelos. Aquela mulher, quando ela chegou diante de Jesus, ela não estava querendo carro. Ela não estava querendo dinheiro. Ela não estava querendo reconhecimento humano. Quando ela estava ali diante de Jesus, ela não estava preocupada. Nossa, Jesus está na casa do fariseu. A preocupação dela não era essa não, irmão. A preocupação dela era o seguinte, olha Senhor, o importante não é eles me verem. O importante não é o fariseu. O importante não é os outros que estão na casa. O meu foco aqui é adorar ao Senhor. O meu foco aqui é me derramar na sua presença. O meu foco aqui é reconhecer que eu sou pequeno, mas reconhecer que tu és grande. O meu propósito é reconhecer que eu sou pó, é reconhecer que eu sou barro, mas eu estou na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É eu entender que eu não sou nada, mas eu estou na presença do Rei do Universo, entendendo que não é para nós, é para Ele. Aí o Espírito Santo falou assim, meu filho, enquanto essa mulher me adorava, enquanto essa mulher se derramava na minha presença, ela não era aplaudida. Enquanto ela me adorava de verdade, ela era desprezada. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós achamos que Deus está conosco quando estamos recebendo aplausos. A gente acha que Deus está com a gente quando o homem está batendo nas nossas costas. Mas sabe quando é que Deus está na sua vida? É quando você está indo ao contrário à vontade do mundo, mas fiel ao propósito com Deus. Você fez igual Daniel, eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Eu escolhi não me contaminar com esse mundo. Eu escolhi ser diferente, quer ser igual, a escolha é sua. Mas no meu coração, eu escolhi estar na presença do Altíssimo. Eu escolhi estar na presença de Deus. Porque o nosso problema, queridos, é achar que quem tem chamado é aplaudido. O nosso problema é achar que quem tem chamado é aceito pelos homens. Mas muitas vezes é muito ao contrário disso. É o oposto. Porque quem tem chamada não busca as suas próprias vontades. Quem tem chamada busca a vontade de Deus. Quem tem chamada não busca agradar a homens. Quem tem chamada busca agradar a Deus. Aí a Bíblia fala que aquela mulher ela é desprezada. Repita comigo, aquela mulher. Mais uma vez, aquela mulher é desprezada. Sabe o que é desprezo? É eu chegar aqui perto desse irmão abençoado, Misael. Aí ele fala assim, eu não gosto de você não, sai de perto de mim. Essa mulher aí não vale nada. Só que ela fez diferente, Misael. Enquanto os homens desprezavam ela, desfaziam dela, a Bíblia fala que ela fala assim, olha, o importante não é o que você pensa de mim. O importante é que eu estou na presença de Jesus. O importante é que eu estou na presença dele. O importante não é você, fariseu, que tem nome na sociedade. O importante é que eu estou na presença de quem é rei. Só que ele não é qualquer rei.
Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele está acima de você. E eu estou aqui para dizer para você, meu filho, eu não vim aqui por causa de ti, eu vim aqui por causa de Jesus. Aí Jesus está falando assim, meu filho, sabe qual é o culto que eu recebo? É aquele que o homem deixa de ser o centro. É aquele que o homem deixa de estar em destaque. E a minha presença é prioridade. É aquele que o homem perde o foco, mas o foco aqui é Deus. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, meu filho, diga para a minha igreja, que a minha alegria não é o nome que eles têm. A minha alegria é saber que eles amam a minha presença. A minha alegria é saber que eles são até desprezados pelo mundo. Mas lá no céu existe um Deus que te conhece. Lá no céu existe um Deus que sabe o seu nome. Sabe o que Deus está falando? É o seguinte, filho, vão desprezar você, mas entenda que foi eu quem te escolhi. Aí a Bíblia fala que ela é desprezada. Olha o que diz o versículo 39. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado. O fariseu que o havia falou consigo mesmo. Ele falou com alguém? Ele falou consigo mesmo. Se esse homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. 3 observações. A primeira, ele fala consigo mesmo dizendo, olha, se esse homem fora de fato profeta, por quê? Ele mesmo diz assim, olha, bem saberia quem nele está tocando. Porque na cabeça do fariseu, quando aquela mulher tocasse em Jesus, ele ficava impuro. Aí Jesus falou assim, meu filho, entenda uma coisa, você pode até ser pecador, mas quando você toca em mim, não sou eu quem fico impuro, sou eu que te purifico de todo pecado. Sou eu que te limpo de toda iniquidade. Sabe o que Jesus está falando? É o seguinte, os homens estão olhando para mim e estão dizendo, mas espera aí, como é que pode? Fulano é tão pecador e está tocando em Jesus. Jesus, será que ele aceita o pecado? Não, não é que Jesus aceita o pecado. É que Jesus é tão santo. Ele é tão santo que maior é a santidade dele do que o nosso pecado. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você toca em mim, sou eu quem te purifico de todo pecado. Sou eu que te limpo de toda iniquidade. Só para te dizer, a minha santidade te purifica. A minha santidade te limpa de todo pecado. Os homens estão orando e estão dizendo, mas fulano, fulano, quem é ele? Aí Jesus está falando assim, meu filho, entenda uma coisa. Você que acha que é alguém, você que se acha digno de tocar em mim, eu nunca te conheci. Você que acha que é respeitado pelos homens, você que acha que o importante é ser santo demais perante a sociedade, você está achando que eu te conheço não. Mas essa pecadora aqui que Lucas nem fala o nome dela, Lucas nem cita o nome dela, Lucas nem fala o nome dela. Aí Jesus está dizendo assim, olha, você tem nome, fariseu, você é conhecido aqui. Essa mulher não tem nome não, mas eu conheço ela. Ela não tem nome, mas ela tem intimidade. Ela não tem nome, mas ela escolheu estar na minha presença. Aí Jesus está falando assim, meu filho, entenda uma coisa, apenas continue me adorando, porque enquanto você me adora, eu envergonho os seus inimigos. O inimigo se levanta dizendo, é até pecador, e Jesus fala, é pecador sim, mas o meu sangue purifica de todo pecado. É pequeno sim, mas eu sou grande na vida dele. Não tem nada, mas não tem problema, sou eu quem vou trazer provisão para a vida dele e para a vida dela. Sabe o que Jesus está falando? É o seguinte, olha meu filho, entenda uma coisa, o importante não é quem você é diante dos homens. Eu gosto de destacar isso aqui porque isso é muito forte. O importante não é o que os homens falam de mim. Ah, não, Bruno, isso é uma bênção. Não, o importante não é isso. Isso é bom, não é ruim. Mas o importante é saber que lá no céu existe um Deus que me conhece.
O importante é saber que apesar de eu ser um ser humano tão pequeno, tão falho, tão pecador, cheio de incerteza, cheio de fraqueza, existe um Deus que é tão grande que Ele olha assim e fala: filho, todos se desprezam, todos diziam para você: isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Aí Deus está falando assim: meu filho, a história quem vai fazer na sua vida não são eles, a história quem vai fazer na sua vida sou eu. A história quem está escrevendo sou eu. Entenda uma coisa: se dependesse do homem, nós não estaríamos aqui. Mas eu glorifico a Jesus que nós não dependemos do homem, nós dependemos de Deus, nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos do sangue de Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui, é para a glória do nome dele. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Oh glória! Eu sinto a graça de Jesus aqui. Jesus está falando assim: olha meu filho, esse homem na mente ele começa a questionar: olha, de fato ela é até pecadora, né, Misael? Está dizendo é até pecador. Isso é uma benção, meu irmão. Mas não você não, tá bom? De fato, eles estão olhando, Misael, para aquela mulher, estão dizendo: tadinha, senhor. Para você ver, não vale nada. O pastor Israel está falando assim: não vale nada. Desprezado pela sociedade. Quem é ela para tocar em Jesus? Quem é ela que tem essa autonomia de chegar e tocar em Jesus? Tem muita gente que olha para você e fica assim: gente, como é que pode fulano tocar em Jesus? Como é que pode Jesus usar esse? Não, pelo amor de Deus. Só que eles não entendem uma coisa: pois pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é dom gratuito de Deus. Sabe o que o homem não entende? É que nós não estamos aqui porque merecemos, na verdade é o oposto. Estamos aqui porque o favor imerecido dele nos alcançou. Ele está dizendo o seguinte: olha meu filho, entenda uma coisa: o dia que você olhar para si mesmo e falar eu sou bom, o dia que você olhar para você mesmo e dizer eu posso, eu tenho capacidade, é o dia que eu não estou na sua vida. Mas o dia que você tiver a minha presença, você vai dizer: eu não sou nada, eu não sou bom, mas Ele é tudo, Ele é bom, a glória é dele, o louvor é dele, tudo é para Ele. Porque quem tem intimidade com Jesus não se exalta, quem tem intimidade com Jesus se humilha. Quem tem intimidade não se engrandece, é Jesus quem engrandece ele. Quem tem intimidade não se exalta, não se levanta. Quem tem intimidade apenas busca honras e glórias para Deus. Aí o homem vai lá Isso aqui é interessante, irmãos. Entenda um detalhe. Esse homem ele não falou com ninguém. Eu quero que os irmãos entendam isso. Ele não chegou nem ninguém e falou assim: olha, se esse homem soubesse. Ele não falou com ninguém. Aí chama a minha atenção, Lincoln. Ele não falou com ninguém, ele falou consigo mesmo. Os irmãos estão entendendo? Ele falou consigo mesmo. Ou seja, ele não falou com os outros. Aí Deus está falando assim: olha, tem aparência de crente, tem aparência de adorador, mas o coração está longe de mim. Porque no coração está criticando a adoração dos outros. No coração está criticando e está perguntando: mas como é que pode fulano adorar Jesus assim? Mas como é que pode fulano engrandecer a Jesus assim? Porque eles acham que santidade é as vestes. Eles acham que santidade é aquilo que os homens vê de mim. Não, santidade é aquilo que Deus sabe sobre mim. E o que Deus sabe sobre você, Bruno? Salmo 139. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes tudo sobre mim. Tu sabes quando eu deito, Tu sabes quando eu me levanto, Tu sabes tudo da minha vida. Aí o salmista diz assim no versículo 7: ó Senhor, se eu subir aos céus, Tu aí estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, ali também o Senhor está. Senhor, sonda o meu coração, conheces o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
O salmista está dizendo: Deus não te conhece pela roupa, Deus te conhece pelo coração. Deus te conhece por dentro. Ele sonda a sua alma. Ele sabe tudo sobre você. Então seja um adorador verdadeiro na presença dEle. A aparência engana, mas o coração não. Eu vou falar, Jesus. A aparência engana homem, mas o coração não engana a Deus. Eu sei quem é e eu sei quem não é. Eu sei quem é adorador e eu sei quem é hipócrita. Eu sei quem é santo e eu sei quem é profano. Eu sei quem é e eu sei quem não é na minha presença. Eu sei. Eu conheço as tuas obras. Eu sei dos teus feitos. Ah, Jesus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu sei de tudo sobre a sua vida. A aparência engana o homem, mas o coração não engana a Deus. Deus, Ele conhece o homem é por dentro, não por fora. Ah, irmãos, eu sinto a graça de Jesus aqui. Ah, Jesus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí Deus está dizendo assim: olha, eu conheço as tuas obras. Aí o que chama mais a minha atenção é que Hebreus capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz que nada está encoberto aos olhos daquele que havemos de prestar contas. Sabe o que isso quer dizer? É muito fácil ser crente aqui dentro. É muito fácil ter uma vida aqui dentro. Mas eu conheço as suas obras lá fora. Meu Deus. Eu conheço o que você tem feito lá fora. Eu sei se você é adorador ou não. Eu sei se você está aqui por causa de mim ou não. Aí Jesus está falando assim: olha, se você busca honras humanas, continue. Se você busca ser reconhecido pelos homens, continue. Mas você vai prestar conta comigo. Eu vou julgar as suas obras. Mas se você busca a glória de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida. Você não busca glória para si, você busca glória para Deus. Aí Deus está falando assim: olha, eu sou o Deus que procura aqueles que ainda me adoram em espírito e em verdade. Irmão Bruno, o que isso quer dizer? É aqueles que têm uma vida de adoração. O que é uma vida de adoração? Adoração não é a música que você canta. Adoração é a vida que você leva quando a música para de tocar. Adoração não é quantas pessoas estão cantando. Adoração é o nosso testemunho. Nós devemos entender que adoração não é palavras. Adoração é vida diante de Deus. Adoração é humilhação na presença do Altíssimo. É entender que nós somos pequenos, entender que somos pecadores, mas entender que Ele é santo, entender que Ele é glorioso e que é para a glória dEle. Isso é adoração. Oh, glória a Jesus. Meu Deus, oh glória. Aí a Bíblia nos diz que Jesus, Ele sonda o coração daquele homem. Aí aqui se completa aquilo que o salmista falou. Ah, Senhor, Tu me conheces. Tu sabes de tudo sobre mim. Sei que nada está oculto aos Teus olhos. Oh, glória a Jesus. Aí o que chama a minha atenção é que enquanto aquela mulher está chorando, oh, glória a Jesus, enquanto aquela mulher está adorando, tem alguém questionando na cabeça: será que esse homem é profeta?
Será que esse homem verdadeiramente tem algo de Deus na vida dele? Será que esse homem verdadeiramente tem intimidade com Deus? Tem alguém questionando, será que é de Deus? Aí Deus está falando assim, meu filho, para entender se é de mim ou não, você não precisa provar. Sou eu quem vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Sou eu quem vou mostrar que quem te levantou não foi o homem. Sou eu quem vou mostrar que quem te levantou foi Deus. Aí a Bíblia diz que Deus sonda o coração daquele homem. Enquanto Jesus ele sonda o coração daquele homem, a palavra de Deus diz que Jesus ele propõe uma história. Repita comigo, Jesus propõe uma história. Isso aqui chama muito a minha atenção. Jesus chega nele e disse assim, olha, então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, olha o nome do homem, Simão, ele tem nome. Tenho algo para dizer-te. Ao que ele diz: sim, mestre, diga-me. 2 homens deviam a certo credor. Quantos homens? 2. E nenhum dos 2 tinha com que pagar. Um lhe devia 500 denários, que é equivalente a 245 reais. E o outro devia 50 denários, que é equivalente a 24 reais e 50 centavos. Detalhe, nenhum dos 2 tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Olha que detalhe, irmãos, isso aqui é muito interessante. Estamos em uma narrativa onde o único homem ali que poderia se auto-intitular justo, que poderia se auto-dizer adorador, era um fariseu, porque dizimava. Ele mesmo disse em Lucas capítulo 18, versículo 9. Ele era um homem que ofertava, ou melhor, eram homens, porque era um grupo de pessoas. Eram homens que tinham tudo, pastor Gesiel, que tornava eles capacitados a serem justificados perante os homens. Aí Jesus chega naquele homem e diz assim: olha, eu vou propor para você uma história. 2 pessoas, 2 homens, deviam a um certo credor. O importante aqui não é o valor em si, mas a quantidade. A Bíblia fala que 2 homens deviam a certo credor. Um devia uma quantidade maior e outro devia uma quantidade menor. E o mais interessante é que a Bíblia diz que os 2 não tinham com o que pagar. Os 2 não tinham condições, irmão Júnior, de pagar. Aí Jesus falou assim no meu coração: meu filho, sabe o que isso significa? É que tem pessoas que ficam se justificando, dizendo: mas Senhor, eu não peco como fulano, o meu pecado é menor. Aí Jesus está falando o seguinte: olha, o seu pecado é até menor, mas nem você nem ele tem dinheiro para pagar. Nem você nem ele tem com que pagar. Por mais que o seu pecado seja melhor aos seus olhos, você deve, assim como o seu irmão que peca mais do que você. Aí Deus falou assim, aí Jesus chegou no Simão e falou assim: Simão, qual dos 2 amará mais? Aí ele falou assim: olha, acredito que a quem foi perdoada a dívida maior. Por quê? Porque ele deve mais. Aí Jesus falou assim: Simão, aquele que deve muito, mas muito me adora, é perdoado. Mas aquele que é pouco perdoado, aquele que pouco perdoa, pouco ama. Aí Jesus está falando o seguinte: olha, o importante não é só a quantidade do seu pecado, o importante é a quantidade da sua adoração. O importante não é se o seu pecado é grande, o importante é se a sua gratidão é maior do que o seu pecado. Porque você está chegando aqui dizendo assim: olha Jesus, eu até devia, mas o Senhor pagou um preço que eu não podia pagar, e em forma de gratidão eu estou nos seus pés prestando a minha adoração. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, nenhum dos 2 tinha com o que pagar. Essa mulher aqui, Simão, ela não tinha obrigação nenhuma de me adorar. Ela não tinha obrigação de estar nos meus pés. Você sim. Você me convidou para a sua casa. E pela cultura judaica, isso aqui é interessante, pastor Tião. Pela cultura judaica, quando um homem era convidado à casa de algum dos judeus, pela obrigação, repita comigo, obrigação. Mais uma vez, obrigação. Pela obrigação eles deviam chegar, saudar a pessoa com um beijo na face e lavar os pés daquela pessoa por costume. Era um costume que eles tinham naquela época. E o que chama a minha atenção é que Simão não fez isso. Mas a Bíblia diz que aquela pecadora, pastor Gesiel, nem nome tem.
Aquela pecadora desprezada nem era obrigada a adorar a Jesus. A Bíblia fala que quem tinha obrigação não adorava. Mas tinha pessoa que não adorava porque era obrigado. Adorava porque amava a presença de Jesus. Adorava porque amava estar nos pés de Jesus. Não faça para Deus porque você é obrigado. Faça para Ele porque você ama adorar a Ele. Jesus procura verdadeiros adoradores que não adoram porque são obrigados a adorar, mas é porque ama estar na presença dEle. Aí tem um outro detalhe, já quase encerrando. A Bíblia fala que Jesus fala assim: Simão, essa mulher não tinha obrigação nenhuma. Essa mulher, ela nem precisava estar aqui. Primeiro que nem convidada ela foi. Mas quando ela ouviu falar que eu estava aqui, oh glória. Quando ela ouviu falar que eu estava aqui, Simão, ela não preocupou se você ia pensar que ela é uma pecadora ou não. Quando ela ficou sabendo que eu estava aqui, apesar dos seus grandes pecados, ela provou em adoração que todos eles foram perdoados. Sabe o que Jesus está falando? É o seguinte: olha, os seus pecados são muito grandes, mas a sua adoração vai revelar que Jesus te perdoou de todo o pecado. A sua adoração vai revelar que Jesus te perdoou. Por quê? Porque só adora quem recebeu o perdão de Deus. Eu não posso adorar quem eu não conheço. Eu adoro a Ele porque eu sei que Ele está aqui. Eu adoro a Ele porque eu sei que tudo é para a glória do nome dEle. Eu adoro a Ele porque eu sei que Ele me perdoou de todos os meus pecados. Aí Jesus está falando assim: diga para minha igreja, eu já te perdoei, apenas começa a me adorar. Eu já te perdoei, apenas se humilha na minha presença. Aí, queridos, Jesus chega naquele homem e diz assim no versículo 47: por tudo isso, te afirmo, o grande amor por ela demonstrado, prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Detalhe: em seguida Jesus afirmou à mulher: perdoado estão os teus pecados. Então, os demais convidados, olha que detalhe interessante. Os demais convidados começaram a comentar: quem é esse que pode até perdoar pecados? Detalhe: e Jesus revela a mulher. Jesus revela a quem? Jesus revela a quem? A tua fé te salvou. Vai-te em permanentemente paz. Sabe o que Jesus está falando aqui? É o seguinte: olha, Simão, esse feito dessa mulher aqui que você está julgando demonstra que todos os pecados dela foram perdoados. Aí a Bíblia diz que tinha mais homens ali naquela casa, tinha convidados ali. Aí eles começam a questionar, irmã Joel. Eles vão lá e falam assim: olha, quem é esse que pode até perdoar pecado? Quem é esse que pode fazer alguma coisa? Aí Jesus revela a mulher. Sabe o que Jesus está falando aqui? É o seguinte: olha, não importa quem acredita se você foi perdoado, porque quem te revelou foi Deus. Quem te revelou foi Jesus. O seu perdão não vem do homem, o seu perdão ele vem de Deus. E Jesus me trouxe aqui só para te dizer: você já foi perdoado. O seu pecado é grande, mas maior é a graça que te alcançou. Maior é o perdão de Deus na sua vida. Jesus está te dizendo: olha, vai em paz, porque a sua fé te salvou. Oh glória. Se coloca de pé, queridos, nessa noite. Oh glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, mediante a essa palavra,